O Gênesis 22 é um capítulo, claro, polêmico, pois esse é o capítulo que Deus testa Abraão. Mas atenção, não é um teste para produzir fé, e sim um teste para revelar a fé que talvez ainda estava escondida. Ao longo da caminhada de Abraão, ele teve altos e baixos. Mesmo sendo um homem de fé, ele mostrou sim momentos de incredulidade. Exemplo disso foram as 2 vezes que ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã para salvar a própria pele. Mas agora Deus precisava levá-lo para um outro nível. A promessa já havia sido entregue, Isaac já estava nascido. Era hora de saber se Abraão confiava mesmo. Será que ele estaria pronto para entregar o que ele tem mais de precioso? E aí que começa o capítulo com o chamado que ecoa até hoje. Leva agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Imagine isso, imagine Deus pedindo seu filho em sacrifício. Imagine a dor de um pai ouvir isso depois de esperar décadas pela promessa. Mas a resposta de Abraão é firme: eis-me aqui. É como se dissesse: eu não entendo, eu não queria, mas agora eu confio. Abraão então se levanta, pega Isaac e parte ao rumo Monte Moriá. Esse monte, inclusive, tem um peso geográfico e teológico enorme. Foi exatamente ali que, séculos depois, seria construído o Templo de Jerusalém. E hoje, após a destruição do templo, é o local onde está o famoso Domo da Rocha. Mas voltando para o Antigo Testamento, a Bíblia diz que a jornada de Abraão durou 3 dias. E esses 3 dias não foram só de caminhada, foram de silêncio, reflexão. Tempo suficiente para voltar atrás, o que tornava o teste ainda mais profundo. E ao se aproximarem do local onde aconteceria aquele teste, Abraão disse para os servos: fiquem aqui, eu e o menino vamos adorar e voltaremos. Olha já os primeiros sinais de reconstrução de Abraão. Um homem que muito tempo teve a sua fé abalada, agora diz: voltaremos. Mesmo sabendo que Deus havia solicitado o sacrifício de seu filho, ele confiava que tudo daria-se um jeito e ambos voltariam sãos e salvos. E nessa caminhada junto ao pai até o local do sacrifício, Isaac, por sua vez, começa a perceber que algo estava acontecendo e pergunta: pai, temos o fogo, a lenha, mas e o cordeiro? Cadê? Pensa na facada que foi essa pergunta. E o cordeiro do sacrifício? Cadê? Mas Abraão mantém-se firme e responde com convicção: Deus proverá. E aqui vem um detalhe que muita gente passa por cima. Nesse dia não foi apenas Abraão que foi testado, Isaac também foi. Abraão já era um homem com mais de 100 anos, Isaac era jovem, forte, e mesmo assim aceita ser amarrado pelo pai para ser oferecido como sacrifício. E na hora do ato, quando Abraão levanta a faca para fazer o que havia sido lhe solicitado, o anjo do Senhor brada dos céus: Abraão, não estenda tua mão sobre esse menino. Agora sei que temes a Deus. Abraão então olha ao redor e vê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Esse animal passa a substituir Isaac. Deus providenciou, como disse que faria. Agora olha que forte. No mundo antigo, os sacrifícios humanos eram comuns entre os povos pagãos. Astecas, maias, incas, aqui na América, sacrificavam pessoas como oferta aos deuses. O próprio Oriente Médio Antigo via isso como uma demonstração máxima de devoção. Mas aqui Deus faz diferente. Ele leva Abraão ao limite do entendimento humano e então interrompe. Ou seja, não é o Deus como os outros que depende de sacrifícios humanos. E para fechar, lá no final do capítulo 22, temos um detalhe que é falado de forma bem rápida, que é sobre a genealogia que formará Rebeca, futura esposa de Isaac. Segundo a Bíblia, Naor, irmão de Abraão, casa-se com Milca, irmã de Sara, e ali surge Betuel, que será o pai de Rebeca. Mais detalhes sobre esse casamento e outras histórias nós falamos no decorrer dos próximos vídeos do Gênesis.